E a Cúpula das Américas começa na próxima segunda-feira em Los Angeles, nos Estados Unidos. A participação de alguns países latino-americanos ainda é indefinida. Vamos conversar sobre isso com o professor de Relações Internacionais da FAAP, Carlos Gustavo Pódio. Pódio, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Tainá. Prazer conversar com você, com quem nos assiste pela CNN. Perfeito. Juliana Lopes me acompanha nessa entrevista direto de Brasília. Pódio, eu queria entender qual é o impacto, então, da ausência desses países nessa discussão. O quanto pode comprometer o desenvolvimento de ações para as Américas? Tainá, a ideia deste encontro, na verdade, é um encontro que já acontece desde os anos 90 e é trazer juntos, numa cúpula, presidentes de todos os países das Américas. Vamos lembrar, num famoso encontro de 2015, em que o Barack Obama apertou a mão do Raul Castro, quem não lembra desta foto, que já sinalizava de alguma forma uma reaproximação dos Estados Unidos com Cuba, uma tentativa de mudar um pouco uma política que claramente não vem funcionando. Como este encontro agora ocorre nos Estados Unidos, cabe ao país anfitrião escolher quem convidar. E os Estados Unidos escolheu, a administração Biden, não convidar Nicarágua, Cuba e Venezuela. Isso tem até alguma justificativa por conta da questão democrática e a Carta da Organização dos Estados Americanos menciona a necessidade de democracia, mas ao mesmo tempo num contexto em que o Biden vai parecer até um pouco isolado, porque há uma série de outros presidentes, como por exemplo o presidente mexicano, ameaçando boicotar este encontro. Então, uma situação que, na verdade, é um pouco delicada, até mesmo porque o Biden, até o momento, não apresentou uma política externa muito bem definida para a América Latina. Não se sabe exatamente o que o Biden pensa em termos de uma estrutura maior dentro da sua estratégia para a América Latina. Sabe-se sim que ele está muito preocupado com a competição com a China. Tem a competição global com a China e a América Latina é um espaço importante em que a China vem ganhando espaço. Basta lembrar que o Brasil, hoje, o maior parceiro comercial do Brasil, alguns anos atrás, era os Estados Unidos e hoje é a China. Então, este é um tema que está dentro aí da grande estratégia do Biden para as relações internacionais como um todo, mas não está claro como é que ele vai inserir ainda a América Latina dentro dessa grande estratégia. Professor Juliana, aqui agora de Brasília, a nossa expectativa aqui no Brasil grande é em relação ao encontro do presidente Jair Bolsonaro com o presidente americano Joe Biden, eles que têm essa relação de afastamento. E agora o que a gente viu foi o presidente Bolsonaro aceitando esse convite para uma conversa. Qual a avaliação que o senhor faz desse encontro e por que agora o presidente teria aceitado esse convite? Pois é, Juliana, essa é aí a primeira grande oportunidade que o Bolsonaro teria para encontrar o Biden. Vamos lembrar que o Bolsonaro foi o único presidente das Américas e um dos únicos presidentes do mundo a dizer que as eleições americanas foram fraudadas, a não reconhecer imediatamente a vitória do Joe Biden, a torcer claramente para um dos lados na eleição, o filho do Bolsonaro, que também é deputado, colocou o chapeuzinho e é um fã declarado do adversário do Joe Biden, o Donald Trump. Então é evidente que isso coloca uma série de problemas diplomáticos. Uma vez que você aposta toda a sua estratégia de política externa, que foi isso que o Bolsonaro fez no começo do governo dele, apostou em estratégia na amizade com o Donald Trump, na proximidade com a figura do Donald Trump, menos uma aproximação com os Estados Unidos e mais uma aproximação com o Trump, gera esse tipo de problema que nós estamos vendo. Ou seja, o Donald Trump perdeu as eleições e agora o Bolsonaro, teoricamente, tem que lidar com o Joe Biden. A presença do Bolsonaro também coloca em visão uma outra questão bastante importante deste encontro da Cúpula das Américas, que é o fato de que no continente a questão da democracia também, neste momento, passa a ser colocada em xeque. Nós não temos, uma das grandes questões deste encontro da Cúpula das Américas é reforçar a democracia no continente. O presidente Bolsonaro não é visto nos Estados Unidos como alguém que seja, principalmente dentro do Partido Democrata, que é o partido do Biden, como alguém que seja muito associado a um defensor da democracia.
Então isso já coloca, em certa medida, um antagonismo entre o Biden e o Bolsonaro. Mas parece que o governo Biden teve que indicar ao presidente Bolsonaro que ele não seria ignorado nesta Cúpula das Américas, e só assim o Bolsonaro acabou topando ir ao encontro. Então será interessante ver essa oportunidade, ver como é que ele vai receber o Biden, que tipo de conversa que eles vão ter e como o Biden vai se relacionar com o Bolsonaro. Pódio, então a gente pode esperar que nesse encontro de Bolsonaro com Biden seja tratada essa questão da democracia, da preservação da democracia, do respeito às instituições e ao processo eleitoral. São questões que permeiam as nossas discussões aqui no Brasil já por muito tempo. É possível que isso seja colocado, então, pelo presidente dos Estados Unidos e saia algum gesto, alguma fala de compromisso do presidente Jair Bolsonaro nesse sentido? Essa é uma questão interessante, né? A gente sabe que o Biden tem um histórico, e recentemente nós vimos isso na guerra da Ucrânia, um histórico de, às vezes, falar algumas coisas meio de improviso, né? E isso ser colocado como gafe. Isso é uma situação delicada, né, Tainá? Quer dizer, os Estados Unidos, se parecer que está intervindo muito na questão interna brasileira, na democracia brasileira, isto pode ser interpretado como um problema. Ou seja, como fazer este equilíbrio, né, entre uma preocupação legítima de que as eleições no Brasil ocorram de maneira tranquila e, ao mesmo tempo, não parecer que está interferindo em algum tipo de coisa. É possível, o que se sabe é que sim, do ponto de vista dos bastidores, o recado tem sido dado ao Brasil. A grande questão, e isso não é uma questão irrelevante, é se nós teremos, como você colocou, algum pronunciamento público do Joe Biden nesse sentido e como que o Bolsonaro pode reagir a um tipo de pronunciamento desse tipo. Não me parece que seria prudente o Biden fazer algum tipo de pronunciamento muito forte publicamente nesse sentido, que acho que não contribuiria muito para a relação com o Brasil. Mas certamente nos bastidores isso tem sido feito. Professor, pensando nos temas que podem ser discutidos nesse encontro tão importante, meio ambiente também pode ser esse tema. A gente lembra que o presidente americano, quando candidato ainda, bateu nessa tecla da questão ambiental aqui no Brasil e muito provavelmente esse deve ser o tema ali dessa conversa. O senhor concorda? Sem dúvida nenhuma, né? A pauta ambiental é uma questão importante para o governo Biden, se tratando de América Latina e Brasil principalmente. Eu diria que outros temas importantes que devem surgir, a questão clássica da relação Estados Unidos-América Latina, que é a imigração, né? Uma crise migratória bastante importante agora, né? Com recorde de pessoas cruzando a fronteira ilegalmente para os Estados Unidos. As próprias discussões sobre pandemia, a forma como se recuperar a economia pós-pandemia e questões em termos de democracia política, que também são importantes. Então, acho que esses temas devem ser temas que vão predominar e certamente a questão do ambiente deve ser colocada. Como você citou muito bem, o próprio Biden, né, Juliana, no debate, ele chegou a citar o Brasil, né, mencionar o Brasil por nome, falar a questão da Amazônia. Recentemente, essa semana, acabou de sair um dado de mais um recorde de queimadas na Amazônia, né? Tem a questão de demarcação de terras indígenas, há uma série de temas nessa questão ambiental e no que concerne a região amazônica, que estão agora na pauta e certamente devem ser trazidas, né? O Brasil, que, vamos lembrar, recentemente completamos aí 30 anos da Eco 92, né? Uma reunião importante do ambiente que o Brasil se mostrou um líder importante e parece que nos últimos anos o Brasil tem deixado de lado esta questão ambiental, pelo menos no que concerne a sua imagem internacional. Então também será interessante a gente ver como isso será tratado neste encontro, particularmente pelo Joe Biden e pela sua administração. Conversamos com o professor de Relações Internacionais da FAAP, Carlos Gustavo Pódio, sempre bem-vindo aqui na CNN. Muito obrigada, Pódio. Até a próxima. Obrigado, Tainá, Juliana. Prazer conversar com vocês. Um abraço a todos.